Se você, como a grande maioria das pessoas, não acredita na cura da ansiedade, fica aqui nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Bora lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na clínica com um olhar integrativo sobre o meu paciente. E hoje eu quero explicar por que é que eu digo que a ansiedade tem cura. Por que é que eu uso essa questão de cura? Já é. Vamos começar do começo falando que assim, a ansiedade lá nos seus primórdios, ela é uma resposta natural, normal. Todo ser humano se sente ansioso. Toda pessoa fica ansiosa antes de fazer uma prova, antes de uma entrevista de emprego, antes do dia do seu casamento, antes de fazer uma viagem. Uma mulher fica ansiosa antes de ter um bebê, no último mês, nos últimos meses de gestação, ou toda a gestação. A ansiedade é normal, é natural, ela não é uma patologia. Ela virou uma patologia porque essas características naturais de ansiedade, diante de situações específicas, se tornaram características comuns diante de toda a vida. E aí, quando eu falo de cura, eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de uma balança, tá? A ansiedade, tal qual. Quando você fala, por exemplo, de temperatura, você tem extremos, o frio e o quente. E existe um equilíbrio de temperatura, quando está agradável. O equilíbrio para mim pode ser diferente para ti. A ansiedade também seria um extremo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse outro extremo aqui, este outro ponto do outro lado. Por que a gente não consegue compreender que viver no extremo não é normal, não é natural? E se a gente entende o que nos faz viver no extremo e trabalha o outro lado, a gente consegue curar muitas doenças de cunho emocional, de saúde mental. É claro que eu, por ter um olhar integrativo, também vou olhar para a questão física, porque existem muitas coisas que a gente faz na nossa saúde física que nos causam sintomas de ansiedade. Mas hoje eu quero falar qual é este outro extremo aqui. E aí eu vou falar uma palavrinha que talvez você diga, não vou mais assistir o vídeo. Autoconhecimento. Ele é a minha bandeirinha. Eu levanto essa bandeirinha. E não, eu não digo que ele é a solução para todos os problemas do universo, mas ele é a solução para equilibrar a nossa vida. Quer ver? Um processo de autoconhecimento, ele não é simplesmente um processo que ele fala assim, beleza, vamos compreender a nós mesmos. O processo de autoconhecimento, ele envolve vários pontos. Então eu vou falar um pouquinho para conseguir fazer esse link aqui com esse outro extremo, para tentar ficar claro o quanto é ele que nos coloca em equilíbrio diante dessa ansiedade patológica. Bora lá? O processo de autoconhecimento envolve uma das partes dele, por exemplo, as nossas emoções. Quando a gente faz este processo, a gente identifica as nossas emoções, trabalha a nossa inteligência emocional. A gente aprende a identificar as emoções, a reagir e agir diante das emoções, a não nos apegar a nenhuma emoção. Outra parte do processo de autoconhecimento é a gente trabalhar os nossos padrões de comportamento. Porque é que a gente se comporta de determinada maneira? De onde vêm esses padrões? Quais são os melhores padrões de comportamento para cada situação que a gente vivencia? Outra parte do processo de autoconhecimento são os nossos valores, os nossos princípios. Aquilo que é caro para a gente, que a gente não abre mão de jeito nenhum. E aquilo que pode ser mudado, pode ser trabalhado. Uma parte do processo de autoconhecimento que eu gosto muito de trabalhar e que é muito interessante de trabalhar na clínica são as nossas habilidades e limitações, que algumas pessoas conhecem por aí pela palavrinha feia que é defeito. Eu não gosto dessa palavra. Para mim, defeito tem uma caneta que veio sem a tampa. É um defeito. Um ser humano não tem um defeito. Um ser humano tem uma limitação. Porque o ser humano tem uma característica que não se encaixa diante de uma situação. E aquilo é uma limitação e não um defeito, não um problema.
Também no processo de autoconhecimento, a gente trabalha as nossas motivações, o que é que me motiva na vida. E aí, esse processo de autoconhecimento é essa outra pontinha aqui da ansiedade. Por que ele é a outra pontinha da ansiedade? Vamos entender que a ansiedade ela se caracteriza por vários sintomas emocionais, mas o principal deles é essa antecipação ao desastre, à catástrofe que vai chegar, né? Quando a gente está ansioso, tal qual ali naquela ansiedade natural, vou dar um exemplo aqui da viagem. Eu vou fazer uma viagem de avião e eu não costumo viajar de avião. Então eu vou conferir várias coisas. Eu vou conferir se eu fiz o check-in certinho na internet, qual é o horário do meu voo, que horas eu tenho que sair de casa. E eu não vou dormir na noite anterior. E eu vou conferir a mala várias vezes. E eu vou pensar naquilo. E será que vai dar tudo certo? E quando eu chegar no meu destino, será que eu vou... Entendeu? Eu vou ficar ansioso, é uma situação normal. Mas a ansiedade patológica, ela virou isso, esta antecipação à catástrofe, aos problemas que podem surgir, a como vai ser, diante de tudo da vida. E as pessoas que são ansiosas passam assim, antecipando o seu futuro. Eu costumo dizer que a ansiedade é a doença do e se? E se? E se der errado, e se não for bom, e se eu falar alguma coisa errada, e se não gostarem de mim, e se alguém brigar comigo, e se, né? E aí, como é que eu trabalho o outro extremo dessa antecipação? De certa forma, fazendo com que eu tenha uma personalidade forte. Você já conheceu alguma pessoa ou conhece que você fala assim, é uma pessoa de personalidade forte? Se costuma falar muito isso para crianças, que elas têm a personalidade forte. E eu vou te contar por quê. Um ser humano que tem a personalidade forte tem a compreensão de si bem desenvolvida e costuma se colocar no mundo, dar respostas ao mundo diante das situações de maneira genuína. E aí, quando você é genuíno, você é autêntico com quem você é, muitas vezes você vai contra aquilo que esperam de você. E aí você tem a personalidade forte. Quando a gente fica tentando se encaixar, tentando responder às expectativas alheias, tentando se encaixar no mundo, ai, não posso deixar ninguém chateado, as pessoas não vão gostar de mim se eu agir assim. A gente não é genuíno. A gente não é sincero com quem nós somos. Não é verdade? E aí, se eu fico tentando me encaixar, eu não sou genuíno, eu não tenho uma personalidade forte. E aí, se eu fico tentando me encaixar, eu fico ansioso. Se eu fico tentando corresponder à expectativa do outro, eu fico ansioso. Eu preciso desenvolver uma personalidade forte, que na verdade já existe, mas eu esqueci ela. Talvez ela não se encaixe nos padrões da vida que eu vivo hoje, no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações de amizade, na minha família. A minha personalidade forte não se encaixa. Eu entendi que eu preciso ser diferente. E aí eu fico tentando o tempo inteiro ser uma coisa que eu não sou. E aí eu saio deste ponto e vou para o outro. Você entende que assim como a temperatura do frio e do calor são extremos, o frio e o calor são extremos da temperatura, o autoconhecimento é o extremo da ansiedade. Porque aqui você tem a personalidade forte, você sabe quem você é. Você sabe agir diante das suas emoções e não se apegar a elas. Você tem boas respostas. Você está preparado para viver situações complicadas. Porque você conhece os seus padrões de comportamento, porque você conhece as suas motivações, que você conhece as suas características, lembra? Habilidades e defeitos. Então você sabe como você vai agir diante das coisas. Você sabe se colocar no mundo. E aí você sabe que se você sentir uma irritação do nada, isso é uma ansiedade, é extremo, tá aqui. E você conhece as suas emoções, não se apega a elas, sabe trabalhar elas, consegue vir para cá. Você busca viver no equilíbrio. Você não precisa ser o tempo inteiro a pessoa de personalidade forte,
que não aceita nada de ninguém, que está sempre impondo a sua vontade. Vê, essas também são características de personalidade forte. Você pode viver o equilíbrio, e é esse equilíbrio que cura. Cura porque você entende que você não precisa responder. Então a ansiedade tem cura, sim. Ela tem cura quando você faz um processo de autoconhecimento, quando você conhece a si mesmo, conhece os seus pensamentos, conhece os seus sentimentos, conhece suas motivações, conhece a sua realidade interna. E você sabe que o outro extremo te tira desse eixo. Você consegue trabalhar aqui. Entendeu? E aí, você não passa o tempo inteiro na patologia. Ela tem cura, porque quando você trabalha com um profissional que sabe olhar por esse ponto, ele consegue fortalecer o seu processo de compreensão de si. Ele consegue olhar para as questões físicas que estão te causando sintomas de ansiedade e eliminar essas situações da sua vida. Te dá ferramentas para viver diante da ansiedade. Te dá ferramentas diante de situações em que vão, sim, te causar ansiedade. E por isso eu digo, a ansiedade tem cura. Tem cura. E eu espero que tenha ficado clara essa minha explicação, porque para mim funciona muito claramente dentro da minha cabeça. Quando eu atendo uma pessoa e a gente consegue trabalhar esse processo, que nunca é suave, fácil e linear, mas ele é um processo viável, ele é um processo que os resultados costumam ser incríveis. Então fica muito claro. Mas eu estou aberta, façam perguntas, se você não compreendeu alguma coisa, se você quer que eu fale mais de alguma das partes que eu falei aqui hoje, faz um comentário aqui nesse vídeo, me chama de alguma maneira, me busca lá no TikTok, responde algum short, alguma maneira você consegue, né? Envia um sinal de fumaça para falar comigo. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que você na sua vida conhece pelo menos umas 5, 10, 15, 20, 25 pessoas que estão com ansiedade assim, lá nas alturas. Ajuda o meu canal a crescer, curte, que o YouTube entende que o vídeo é legal e entrega para mais pessoas. Vamos disseminar por aí as boas palavras, ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje. E eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre esse processo de autoconhecimento, dando dicas de como trabalhar. Vamos curar a ansiedade nesse mundo. Eu acredito nisso. E você? Beijo, beijo e até a próxima.